Olá, meus pequenos. Nós passamos um bom tempo trabalhando com o que seu tio considera os preceitos fundamentais para a gente ter argumentos, ideias muito bem definidas para a gente poder entrar num debate. Por que a gente passou tanto tempo definindo isso, pequenininhos? Porque as nossas redações têm que levar em consideração a boa argumentação. Porque nós não achamos nada, compreende? Aqui no nosso dia a dia, na nossa conversa, a gente acha de um tudo. Eu acho que nas redações a gente não acha nada. Nas redações a gente segue preceitos chamados acadêmicos, científicos. Então, como você vai fazer um concurso para entrar no mundo acadêmico superior, a universidade, você precisa demonstrar que você tem conhecimento acadêmico. E o conhecimento acadêmico exige que você saiba muito bem aquelas 5 questões que nós trabalhamos nas últimas aulas. A democracia, os direitos humanos, a Constituição Federal, a ética e a cidadania e o poder do Estado. Então, seu tio quer que vocês guardem muito bem essas 5 questões para quando vocês forem defender uma tese, que é a defesa de um ponto de vista crítico, e quando vocês forem defender essa tese, vocês precisarão de bons argumentos, boas ideias, e essas ideias não podem fugir a esses 5 preceitos que seu tio conversou com vocês nas últimas aulas. Tio Fábio, eu posso achar alguma coisa e defender como tese na minha redação? Pode, mas corre um grande risco da sua nota não ser boa, porque é preciso que você demonstre o que mesmo? Academicismo, conhecimento formal, técnica, objetividade e grande apreço pela ciência. E a gente, estando num país democrático, tem uma Constituição e que segue, evidentemente, uma ética cidadã e que tem um Estado forte, que é o Estado brasileiro, um dos mais importantes do mundo. Nós não podemos fugir desses preceitos. Tudo bem, pequenininhos? Fiquemos nos preceitos que seu tio ensinou, né? Então, a gente precisa começar agora a debater um tema muito importante. É um tema que, eu não vou nem dizer provavelmente, é óbvio que vai aparecer nos próximos vestibulares, e vocês farão agora como treineiros esses vestibulares, né? E no Enem, então, é um tema que é atual, é o que é hoje, é de agora, nesse instante, e vai durar durante muito tempo, que é o tema vacinação. A vacina como o elemento mais poderoso nesse momento de pandemia, para que a gente consiga sair dessa pandemia e voltar a um mundo novo. Hoje não vai nem dizer um mundo como era antes, mas um mundo novo, modificado. Melhor, deve ser melhor, né, pequenos? A gente tem que pensar nisso, que vai trazer um mundo melhor para nós. E aí que a gente então tem que ver que a vacina é importantíssima e já é muito importante há muito tempo. Se nós pensarmos que a primeira vacina vem lá do século XVIII, tio Fábio, mas século XVIII era nos anos 1700, nos anos 1700 nós já tínhamos vacina. E por que tanta festa assim para cima da vacina, tio Fábio? Ô, gente, olha para minha carinha. Seu tio está com 54 anos e feliz da vida, saudável, apesar de alguns exames que seu tio tem feito nessas últimas semanas para me cuidar, né? E evidentemente que vocês sabem, seus pais, seus avós também fazem os exames frequentemente para se manterem saudáveis, né? E se preciso, tomamos os nossos remédios, mas mais do que remédios, desde que nascemos tomamos vacinas. E essas vacinas certamente têm aí uma imensa porcentagem de ajuda para que eu esteja aqui firme e forte conversando com vocês e que vocês conheçam pessoas com mais de 100 anos no mundo, né? Por conta da medicina e do avanço das vacinas. Dos remédios também, né, tio Fábio? Sim, dos remédios também. Vamos diferenciar? A vacina previne para que você não tenha uma doença. O remédio cura uma doença que foi instaurada no seu corpo. Instalou-se no seu corpo. A vacina protege para que a doença não venha, e se a doença vier, você toma remédio.
Pegaram? E aquela velha frase de sempre, né? Melhor prevenir do que remediar. Então a vacina é a grande salvação por nós estarmos aqui hoje conversando e com uma expectativa de vivermos durante muito tempo. Por que eu estou incluindo vocês que são tão jovens? Ô, pequenininhos, porque desde que vocês nasceram, vocês tomam vacina e certamente deixaram de pegar muitas doenças infecciosas que, se não tivéssemos as vacinas, seriam muito graves. Se eu estaria falando de coqueluche, cachumba, sarampo, difteria, compreende? Doenças que há alguns anos matavam milhões de pessoas. Cachumba, tio Fábio, cachumba, rubéola, sarampo, doenças infecciosas para as quais não havia remédio e, evidentemente, também não havia vacina. E como já existe vacina há mais de 60 anos, a gente tem tomado e as gerações têm vivido cada vez mais e cada vez melhor. Compreendem? É importantíssimo. Mas, tio, você disse para a gente que a vacina começou no século XVIII. Sim, especificamente no século XVIII, porque o seu tio gostaria que vocês lembrassem, quando nós aprendemos lá na literatura o arcadismo, e o seu tio disse para você, o século XVIII é conhecido como o século das luzes. Por que o século das luzes? Porque apareceram filósofos extraordinários, pensadores extraordinários, que levavam em consideração a ciência e a razão, chamados iluministas. E esses iluministas pensavam assim, as pessoas tinham que ser felizes. E para elas serem felizes, elas têm que ser livres. E para elas serem livres, elas têm que ter conhecimento acadêmico. E criaram, então, a enciclopédia, né? Os livros que traziam conhecimento da época. E as pessoas cada vez mais começaram a estudar e verificar que havia soluções interessantíssimas para o mundo através da ciência. Então, esses iluministas trouxeram grandes novidades científicas. Lá, se nós pensarmos no século XVIII, a gente vai citar a primeira revolução industrial, né? A criação da máquina a vapor, o tear mecânico, etc. Mas a gente não vê, pelo menos na literatura não, a criação da primeira vacina. O professor de biologia deve ter ensinado vocês, evidentemente. Jenner, um cavalheiro inglês, verificou que o que mais matava no mundo à época eram principalmente duas doenças infecciosas, varíola e tuberculose. E a varíola era terrível, porque ela matava praticamente todas as pessoas que pegavam essa doença tenebrosa, que provocava feridas terríveis, febres terríveis, infecções terríveis, e as pessoas faleciam muito de varíola. Mas ele notou, porque ele era um iluminista, pensava através da ciência, que algumas moças ali da Inglaterra pegavam varíola, mas a doença vinha muito fraquinha nelas e elas sobreviviam, todas. O que será que elas têm em comum para sobreviverem à varíola que está matando tanta gente? E ele verificou que elas eram ordenhadeiras de vaca, tiravam leite de vaca. E ele pensou, mas por que justo as moças que ordenham as vacas não pegam varíola e morrem? Então ele pesquisando, pensou que elas têm em comum são as vacas. Então vamos dar uma espiada no porquê que são as vacas. Tirou o sangue da vaca, foi inspecionar no microscópio e verificou que as vacas tinham varíola. Mas que a varíola não matava as vacas, porque elas tinham os anticorpos necessários para evitar que elas morressem de varíola. Só que elas transmitiam a varíola. Qual? A varíola da vaca para as moças. E como a varíola da vaca ela era bem mais fraca, porque a vaca possuía anticorpos, ele pensou, essas moças certamente são infectadas pela varíola da vaca, criam anticorpos, e quando a varíola humana entra no corpo delas, transmitido por um outro ser humano, eles já têm anticorpo e se defende da varíola humana, por isso essas moças não morrem. Então ele pensou, vou tirar o sangue da vaca, separar o plasma e vamos injetar nas pessoas para que elas, se tiverem varíola, tenham fraca. E ele acabou fazendo isso e as pessoas realmente não morriam quando eram infectadas pela varíola da vaca. Elas adquiriam os anticorpos, quando vinha a varíola humana, elas não morriam. Pegaram como é que nasce a vacina?
Seu tio não é professor de biologia. Seu tio contou quase como uma historinha para vocês, né? Já que eu sou professor de literatura de redação. Vocês procurem saber com o professor de biologia tudo isso dentro da mais alta técnica, viu, pequenininhos? O seu tio contou quase como uma fábula. É verdade isso que seu tio contou para vocês. Mas evidentemente que o professor de biologia pode ensiná-los muito melhor do que o velho Fábio, tá bom? Pequenininhos. Então é algo revolucionário. Historicamente é tão interessante, seu tio evidentemente não está falando isso à toa não, viu, pequenos? Já estou pensando em argumento histórico aqui para vocês. Historicamente nós temos uma bagunça que virou nossa vida por conta da vacina da varíola. O que aconteceu? Nós tínhamos o rei de Portugal, o imperador Dom José I, que era casado com a imperatriz Dona Maria I, a louca. Dom José I e Dona Maria I eram pais do príncipe Dom José II e do seu irmão mais novo, Dom João VI. Dom José II, que era um rapaz que seria o imperador caso o pai morresse, ele estava sendo preparado para ser um bom imperador. Então ele estava aprendendo diplomacia, administração, guerras, tudo que era necessário para ser um imperador. Já o irmão mais novo não estava dando muita bola não, porque ele pensava assim: Dom José I, meu pai, vai ser monarca durante muitos anos. Se ele morre, minha mãe fica como imperatriz, mandando em tudo, mas vai ter a ajuda do meu irmão, o príncipe regente, Dom José II. Se minha mãe morre, Dom José II, meu irmão, vai ser o imperador, então eu nunca chegarei a ser rei. Deixa para lá. E não estudou, não aprendeu diplomacia, não aprendeu guerra, não aprendeu economia, não aprendeu nada. Mas, um belo dia, a vacina da varíola chega a Portugal e é oferecida ao rei de Portugal e sua família. Dona Maria I era fanática católica, Dom José I era católico fanático e disseram não à vacina da varíola. Já sabem o problema, né? Dom José I contraiu varíola, Schkedebuf morreu. Quem seria então a imperatriz? Dona Maria I, vírgula, a louca. Vamos evitar? Essa mulher vai dar trabalho. Então nós vamos chamar Dom José II para ser o príncipe regente. Ele vai reger no lugar da mãe, que era meio problemática. Só que Dom José II também pegou varíola e Schkedebuf morreu. Quem então se torna o príncipe regente? Dom João VI. É o mesmo Dom João VI, pai de Dom Pedro I. Evidente que eu estou falando de Dom João VI, nosso muito conhecido. E aí o que acontece? Dom João VI se torna príncipe regente de Portugal, do lugar de sua mãe, Dona Maria I. E é bem num período difícil, final do século XVIII, começo do século XIX, porque a Europa tinha sido atacada por um imperador poderosíssimo chamado Napoleão Bonaparte. E o Napoleão já tinha conquistado praticamente toda a Europa continental, só resistia à Inglaterra. E ele manda um recado para o rei de Portugal, que na verdade era Dona Maria I, com a regência de Dom João VI. Entreguem-se, senão nós vamos destruí-los. Dom João VI então teve uma ideia: vamos para o Brasil. E em 1808 ele pega os navios e traz para o Brasil o Império de Portugal, a sede do Império Português, que vem para o Rio de Janeiro. Estão vendo que uma coisa está sempre ligada à outra? Então, por eles não terem tomado a vacina da varíola, acabou sendo Dom João VI o rei, assim que Dona Maria I morre aqui no Brasil, e ele acaba mudando toda a história do Brasil e toda a história de Portugal. Dom João VI chega em 1808, volta para Portugal em 1821. Em 1822, o seu filho declara a independência ou morte do Brasil e acaba aparecendo o reino do Brasil, né? A monarquia brasileira. Estão fazendo as ligações? Estão vendo a argumentação histórica que você pode usar na sua dissertação? Gente, e aí a vacina começou a fazer cada vez mais sucesso e, evidentemente, cada vez ser pesquisada, a ciência vai ganhando cada vez mais destaque, principalmente na segunda Revolução Industrial, já estamos em 1850, até chegar numa data que seu tio gostaria muito que vocês guardassem,
que é 1928. Eu adoraria se vocês colocassem na redação de vocês essa data. Por que 1928? Porque em 1928 aparece um cavalheiro cientista espetacular chamado Alexander Fleming. E ele cria a penicilina. Com a penicilina, nós combatemos as bactérias de doenças infecciosas terríveis. E para fazer agora uma argumentação numérica, argumento numérico, ainda no segundo parágrafo, viu, pequenininhos? Vamos falar em números. Quanto tempo viviam as pessoas até 1928? Pasmem, em média, 33 anos. 33 anos em média de vida das pessoas significa que vocês agora, aos 16, estariam na meia-idade, compreendem? Olha o horror, gente. E com o aparecimento dos antibióticos, da penicilina e outras vacinas contra vírus, nós chegamos em 1980, sobrevivendo 60 anos, o dobro. O homem que vivia até os 33 anos em 1928 passa a viver até os 60 anos em 1980, o dobro. Quanto é a sobrevida do povo brasileiro em 2020? 77 anos. Olha que beleza, de 1980 até 2020, o brasileiro ganhou 17 anos. Então, hoje o brasileiro, hoje não. Até o ano passado, o brasileiro sobrevivia, em média, até os 77 anos. Média significa a diferença da máxima para a mínima, né, pequenininhos? Só que nós temos aí um dado bastante desagradável. Entre 2020 e 2021, houve uma queda da sobrevida do povo brasileiro. Claro que por conta da Covid-19 que nos assolou e está matando aí próximo de 450 mil pessoas no Brasil, né, pequenos? Então é bem complicado a gente ver a taxa de sobrevida do povo brasileiro diminuir em 2 anos, né, em média, né? Muito triste. Então, vendo a importância de nós conhecermos essa história toda, a argumentação para a gente debater sobre as vacinas. Falaremos de muitas outras. Por enquanto, a gente começa a conversar. Vocês receberam pelo WhatsApp um texto longo, na verdade são vários textos, né? Mandei vários textos para vocês, para a gente estudar a vacina e agora há pouco, assim que nós terminarmos de conversar sobre esse assunto, vocês responderão para mim ao tema que foi mandado já para vocês, só para vocês fazerem leitura, viu, pequenos? Não atrasem não, vamos fazer leitura. E no final nós vamos ter o seguinte tema: vacinação, uma escolha individual dos pais ou uma questão de responsabilidade coletiva. Vamos lá? Levando em consideração democracia, direitos humanos, Constituição, ética e cidadania e o poder do Estado, é óbvio que a gente vai dizer que é uma responsabilidade coletiva, que nós estaríamos falando de um problema de saúde pública, um problema coletivo. Então já vão pensando aí na tese de vocês da defesa da vacina como necessária para todo o mundo, para a coletividade e não um direito individual de ninguém, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima aula, a gente vai continuar conversando sobre esse tema. Fiquem com Deus.